Era uma noite fria de Natal, naquelas em que a neve cai sem parar, cobrindo as ruas, as árvores, e até mesmo as casas, como um manto branco e silencioso. O som do vento cortava o ar gelado, e as luzes das casas piscavam suavemente, criando uma atmosfera de paz, ou seria de uma calma perigosa. Em uma pequena vila afastada de tudo, onde o Natal sempre foi celebrado com alegria e calor, algo estranho estava para acontecer. Ninguém sabia ao certo quando começou, mas diziam que a cada ano, o Natal se tornava mais sombrio naquela região. As crianças começaram a desaparecer. Não de uma vez, mas aos poucos, noite após noite, como se algo os estivesse levando, como se algo estivesse se alimentando deles. Tudo começou com uma história contada pelos mais velhos, sobre um homem encapuzado que apareceu numa noite de Natal, muitos anos atrás. Ele não tinha rosto, apenas uma máscara branca e lisa, e seu corpo parecia ser feito de neve compactada, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo. Ninguém sabia de onde ele vinha, mas sempre que ele chegava, uma tempestade de neve imensa se formava. As crianças, deslumbradas com a figura enigmática, o viam como uma espécie de Santa Claus sombrio, uma versão distorcida do bom velhinho. Mas ninguém sabia o verdadeiro propósito daquele ser. Certa noite, na véspera de Natal, um grupo de crianças estava brincando perto da floresta. Elas riam, jogavam bolas de neve, e mal perceberam quando a tempestade começou a se formar. O vento uivava, e a neve caía mais forte, como se o céu estivesse desabando sobre elas. Mas no meio daquela nevasca, uma figura se aproximou. O Homem de Neve. Ele apareceu diante delas, sem som, sem movimento brusco, apenas surgindo, com seus olhos escuros como a noite. As crianças, curiosas e inocentes, começaram a se aproximar, fascinadas pela estranha criatura. Mas o Homem de Neve não sorriu, não falou, e suas mãos, frias como gelo, começaram a se estender para elas. Quando um dos meninos tocou sua mão, o mundo ao redor se apagou. Um frio intenso e profundo, como se o próprio inverno tivesse congelado o tempo, os envolveu. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou em pânico. As crianças haviam desaparecido, e só restaram pegadas na neve. Pegadas que levavam até o centro da floresta, onde ninguém jamais ousaria ir. Quando alguns moradores corajosos tentaram seguir o rastro, encontraram uma grande área de neve compactada, mas o corpo das crianças nunca foi encontrado. Eles disseram que podiam ouvir risos distantes, como se algo estivesse se divertindo com a dor que deixou para trás. Com o passar dos anos, a lenda do Homem de Neve foi se espalhando, mas ninguém acreditou até que as primeiras vítimas aparecessem novamente. Na véspera de cada Natal, uma tempestade de neve começava a cair, e crianças desapareciam, uma por uma. As famílias, desesperadas, começaram a trancar suas casas e implorar para que ninguém saísse depois do anoitecer. Mas sempre havia alguém que não acreditava, alguém que desafiava o que não entendia. E assim, o ciclo se repetia. Hoje, muitos anos depois, ninguém ousa se aproximar daquela vila, mas quem mora por lá garante ouvir, de vez em quando, o som de passos na neve. E alguns dizem que, quando a tempestade começa, o Homem de Neve sempre aparece, em busca de mais uma alma para alimentar sua fome insaciável. Na pequena cidade de Saint-Michel, a celebração do Natal sempre foi cheia de encanto e magia. Mas, durante o inverno de 1967, algo estranho aconteceu. Algo que fez com que os moradores da cidade nunca mais olhassem para o Natal da mesma maneira. Era uma véspera de Natal como qualquer outra, com a neve cobrindo as ruas e as luzes piscando nas casas, mas aquela noite tinha um ar sombrio. A tempestade estava mais forte do que o normal, o vento cortava o rosto como lâminas de gelo, e o céu estava carregado de nuvens escuras, como se algo estivesse prestes a acontecer. Em uma casa no fim da rua principal, morava uma família com 2 filhos pequenos. Eles estavam animados com a chegada do bom velhinho e das festividades, mas algo estranho havia acontecido naquela manhã. A mãe encontrou um bilhete misterioso, preso à porta de sua casa, com uma escrita distorcida que dizia: "Na noite de Natal, as sombras irão andar e o verdadeiro espírito do Natal virá para aqueles que ousarem olhar." Ela achou estranho, mas não deu muita atenção, já que sabia que em sua cidade coisas estranhas podiam acontecer de vez em quando. Contudo, enquanto a noite caía, algo começou a incomodar sua alma.
À medida que a noite avançava, o vento parecia carregar vozes baixas, como sussurros, e as sombras das árvores se esticavam de uma forma bizarra, como se estivessem ganhando vida própria. A criança mais velha, o pequeno Lucas, pediu para sair e brincar na neve, mas a mãe, com o pressentimento de que algo estava errado, o proibiu. No entanto, ele insistiu. Mãe, não é Natal? Quero ver as luzes de perto. E, como se tivesse sido hipnotizado, ele saiu sem esperar resposta. Enquanto isso, dentro da casa, a mãe fechava as cortinas com rapidez, tentando afastar a sensação estranha que tomava conta dela. Quando ela olhou pela janela, viu o que parecia ser uma silhueta escura se movendo pela rua, na direção de Lucas. As luzes da cidade piscavam freneticamente, e ela ouviu o som de risadas abafadas, como se alguém estivesse se divertindo às custas de sua dor. Ela não sabia o que fazer, mas o medo tomou conta de seu corpo. Sem pensar duas vezes, ela correu para a rua, mas ao chegar lá, viu algo que jamais poderia ter imaginado. Lucas estava parado na neve, com os olhos fixos em algo que ela não conseguia ver. Seus olhos estavam completamente escuros, como se algo estivesse dominando sua alma. De repente, o vento parou, e tudo ficou em silêncio absoluto. Então, as sombras ao redor da cidade começaram a se mover. Elas se esticaram e contorceram, como se estivessem se aproximando da casa de Lucas. Era como se as próprias trevas estivessem tomando forma, caminhando pela cidade. E, em um instante, as figuras começaram a surgir, com formas humanas, mas com rostos distorcidos e vazios, como se estivessem à procura de algo. A mãe gritou pelo nome de seu filho, mas ele estava congelado, como se fosse uma marionete sendo controlada pelas sombras. Quando ela tentou se aproximar, uma das figuras a encarou com olhos vazios, e ela sentiu uma onda de terror invadir seu corpo. O ar parecia denso, e ela não conseguia respirar direito. Era como se o espírito do Natal, no fundo, fosse algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Mas então, a mesma figura que encarou a mãe se virou e desapareceu na escuridão. As sombras, como que obedecendo a um comando invisível, recuaram para o bosque, e a tempestade parou de repente. Lucas caiu de joelhos, e seus olhos voltaram ao normal. Ele não lembrava de nada, como se nada tivesse acontecido. Mas o pânico da mãe era real. Na manhã seguinte, todos na cidade sabiam do ocorrido. As sombras, como nunca antes, haviam tomado vida. Mas o pior era que todos os anos, na véspera de Natal, a cidade de Saint-Michel sempre era invadida por essas figuras sombrias, em busca daqueles que se atreviam a acreditar que o Natal era apenas sobre luzes e presentes. Desde aquela noite, ninguém ousou brincar na neve depois de escurecer, e as crianças de Saint-Michel sempre se lembram das sombras de Natal. Elas não se manifestam em todos os lugares, mas se você escutar com atenção, pode ouvir os sussurros do que as trevas deixaram para trás. Na pequena cidade de Virelândia, o Natal sempre foi o momento mais aguardado do ano. As ruas eram decoradas com luzes cintilantes, o cheiro de doces e pinheiros frescos pairava no ar, e todos se reuniam para celebrar a época de alegria e fraternidade. Mas há muito tempo, na véspera de Natal de 1952, uma história sombria começou a assombrar a cidade. Uma história que seria passada de geração em geração, como um aviso para todos que ousassem ignorar o verdadeiro espírito do Natal. Tudo começou com uma caixa misteriosa, que apareceu na porta de uma das casas mais antigas da cidade, na noite de Natal. A caixa, envolta em papel dourado, tinha um laço vermelho impecável e parecia tão perfeita que não parecia real. Quando a senhora Elisa, uma mulher já idosa e conhecida na cidade, a encontrou em sua porta, ela ficou surpresa, mas não desconfiou de nada. Afinal, quem não gostaria de receber um presente na noite de Natal? Curiosa, ela levou a caixa para dentro de sua casa e, com as mãos trêmulas, começou a abrir o presente. Dentro, havia uma boneca de porcelana, tão delicada e detalhada que parecia quase viva. Seus olhos de vidro estavam fixos nela, e o sorriso pintado em seu rosto era, ao mesmo tempo, doce e perturbador. Elisa achou a boneca estranha, mas como era uma pessoa de coração puro, não pensou duas vezes antes de colocá-la na estante, ao lado da árvore de Natal. Naquela noite, enquanto Elisa dormia, algo estranho aconteceu. Ela acordou com um som suave vindo da sala.
Era como se algo estivesse se movendo. Ela levantou-se, com o coração batendo acelerado, e seguiu o som até a sala. Lá, no meio da escuridão, ela viu a boneca de porcelana mexendo os braços, como se estivesse tentando se levantar. O pânico tomou conta dela, mas ela tentou racionalizar, pensando que poderia ser um pesadelo ou talvez um truque da luz. No entanto, ao amanhecer, algo pior aconteceu. A boneca estava em um lugar diferente do qual Elisa a havia deixado. Agora, ela estava de frente para a janela, com os olhos vidrados encarando a rua. Ela ainda não compreendia o que estava acontecendo, até que algo mais sombrio começou a ocorrer. Sempre que alguém se aproximava de sua casa, as luzes piscavam, e uma sensação gelada tomava conta do ar. As crianças da cidade, antes tão felizes e animadas para o Natal, começaram a desaparecer uma por uma. No início, ninguém ligou. As crianças gostavam de brincar e, como sempre, às vezes sumiam por algumas horas. Mas, quando os desaparecimentos começaram a se tornar frequentes, e quando as famílias começaram a perceber que não havia vestígios ou sinais de luta, o medo se espalhou pela cidade. Todos sabiam que algo estava acontecendo, mas ninguém sabia o que. Foi quando Elisa, desesperada, resolveu investigar. Ela foi até a casa de uma amiga antiga, Dona Augusta, que sempre soubera muito sobre as antigas lendas da cidade. Quando a senhora contou a ela sobre uma história esquecida, Elisa começou a juntar as peças do quebra-cabeça. A boneca, como ela descobriu, não era apenas um brinquedo comum. Era um presente maldito, dado a uma criança há muito tempo, por um homem misterioso que andava pela cidade na véspera de Natal. Ele era conhecido como o Visitante Sombrio, e sua intenção não era trazer alegria, mas sofrimento. A cada Natal, o homem entregava uma boneca idêntica àquelas a famílias que não acreditavam mais no verdadeiro espírito do Natal, aquelas que estavam perdendo a fé na magia da época. E com cada boneca, vinha uma maldição. Quem a recebesse nunca mais veria seus entes queridos da mesma forma, pois a boneca tomaria a alma de uma criança a cada ano, e ela ficaria em sua posse, aguardando o próximo Natal. Desesperada, Elisa correu de volta para sua casa, mas já era tarde demais. A boneca, agora com uma expressão ainda mais sinistra, sorriu. Na noite seguinte, a cidade inteira foi tomada por uma tempestade de neve tão forte que ninguém conseguia sair de suas casas. E no silêncio da madrugada, as portas das casas se abriram sozinhas, e as crianças foram levadas, uma por uma. Seus rostos, congelados de terror, apareceram nas janelas, mas ninguém pôde ajudar. Depois dessa noite, a cidade de Virelândia nunca mais foi a mesma. A cada Natal, famílias se mudavam para longe, mas as histórias sempre voltavam. E até hoje, dizem que quem encontra uma boneca como aquela, com os olhos brilhando de forma estranha, nunca mais verá o Natal da mesma maneira. Há muitos anos, em uma pequena vila no norte da Europa, havia uma tradição peculiar durante o Natal. As famílias se reuniam na véspera da grande festa para contar histórias ao redor da lareira, e uma dessas histórias sempre se destacava entre todas. Era a lenda da Mulher de Neve, uma figura misteriosa que, segundo os mais velhos, aparecia em uma noite fria de Natal, quando a neve caía como uma cortina branca e espessa sobre o vilarejo. A história dizia que, muito tempo atrás, uma mulher chamada Lina viveu naquela mesma vila. Ela era conhecida pela sua beleza, mas também por uma alma amarga, solitária e fria como o inverno. Todos os anos, durante o Natal, ela se isolava, recusando-se a celebrar com os outros, e se afastava ainda mais do que os ventos cortantes da estação já a separavam. A Lina desprezava o Natal, achando um momento de hipocrisia, onde as pessoas fingiam ser boas enquanto escondiam seus próprios demônios. Ela acreditava que a felicidade daquela época era apenas uma ilusão, uma farsa. Na véspera de um inverno particularmente cruel, ela decidiu sair para uma caminhada pela floresta coberta de neve, mais uma vez ignorando o calor e a alegria das famílias ao redor das lareiras. Enquanto caminhava pela trilha, ela se perdeu nas sombras da noite e no vento que uivava como uma fera faminta. Ao longe, uma figura encapuzada apareceu, emergindo de entre as árvores, envolta em uma névoa gelada. A figura se aproximou lentamente, e a Lina, curiosa, perguntou com um tom desdém: "Quem é você, que ousa se aventurar por essa floresta na noite de Natal?"
A figura, uma mulher de pele tão pálida quanto a neve, com olhos brilhando como cristais, respondeu com uma voz suave, mas penetrante: Eu sou a mulher de neve, e venho para aqueles que se recusam a entender o verdadeiro espírito do Natal. Alina riu, achando que era apenas mais uma superstição inventada pelos aldeões, mas algo na voz da mulher a fez sentir um arrepio. Antes que pudesse questionar mais, a mulher de neve estendeu a mão, e uma rajada de vento cortante a envolveu. Alina sentiu seu corpo se tornar rígido e frio, como se a neve estivesse tomando conta dela. Você vai entender o Natal de uma forma que jamais imaginou, disse a mulher, e, com um toque gélido, ela transformou Alina em pura neve. Quando a manhã de Natal chegou, os aldeões começaram a procurar por Alina, mas ela havia desaparecido, deixando apenas uma figura de neve na beira da floresta, perfeita e inerte, como uma estátua. Seus olhos ainda pareciam brilhar, mas sem vida. A mulher de neve, satisfeita com sua vingança, desapareceu novamente nas sombras da floresta, deixando atrás de si apenas o eco de seus passos na neve. Com o tempo, a história de Alina se espalhou pela vila, e todos passaram a temer o espírito da mulher de neve. Diziam que ela voltava todos os anos, na véspera de Natal, para levar aqueles que se esqueciam do verdadeiro significado da data. Os mais velhos aconselhavam que, se você visse uma figura branca e luminosa na floresta, jamais deveria se aproximar, pois a mulher de neve estava lá para buscar a alma de alguém que não acreditava no espírito natalino. E, desde então, cada vez que a neve começa a cair de maneira estranha e silenciosa, os aldeões da vila olham pela janela com medo. Se a neve cobrir tudo com perfeição, e se as árvores na floresta parecerem brilhar com uma luz fantasmagórica, é sinal de que a mulher de neve está à espreita, esperando sua próxima vítima. E se você se perder nas florestas de neve, nunca mais será visto.